Deus abençoe muito a vida de cada um. Os nossos de casa, né? Louvado seja Deus, nós estamos recebendo bastante pessoas de fora hoje, de Orlando. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos muito felizes de poder estarmos juntos em louvor e adoração ao nosso bom Deus. Nós vamos hoje, pela manhã, darmos continuidade à série de sermões que nós estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. O tema da série geral que está aí projetado para vocês é a glória da igreja. E hoje, nesse segundo sermão, nós vamos ver a obra do Pai na salvação da igreja. Nós somos uma igreja, estamos sendo plantados como igreja aqui em Tampa, e é muito importante a gente conhecer de fundo o nosso alicerce. E é por isso que a gente está, logo de cara, trabalhando com essa série em Efésios. É uma carta direcionada à igreja, de forma geral, sobretudo aos nossos irmãos do passado da igreja de Éfeso. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos ter o nosso momento Kids aqui, e aí aplicando a palavra do Senhor na vida das nossas crianças, e depois a gente continua com a pregação. Palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu fiz questão de ler, meus irmãos, do verso 3 ao 14, para que você perceba a obra trinitária da redenção, mas depois, hoje, nós vamos apenas ficar do verso 3 ao verso 6. Meus irmãos, então vamos para a nossa parte de hoje, palavra do Senhor, que está exposta em Efésios, e eu gostaria de perguntar para você, à luz desse texto, você sabe o fundamento da sua salvação? Se alguém lhe perguntasse por que você é salvo, você responderia o quê? A nossa fé não é uma fé apenas que a gente tem que sentir, a gente tem que dar razão dela. Então, muitas e muitas vezes, o apóstolo Pedro diz isso na sua carta, Pedro capítulo 3, verso 15, que nós deveríamos dar a razão da nossa fé a todos que nos perguntarem. E se hoje alguém perguntasse a você, por que você é salvo? Qual seria a sua resposta? Por que você vem à igreja todo domingo e se junta com seus irmãos e canta louvores e ouve a palavra do Senhor? Por que você repete esse ritual semanal e dominical? Por que você faz isso? Você sabe responder isso?
E a nossa resposta precisa estar muito bem solidificada nas Escrituras. A gente não pode achar sobre essas coisas. A gente não pode pensar que é assim. A gente tem que ter certeza de como é. Uma coisa é eu achar que amanhã vai fazer um tempo mais frio, porque alguma previsão eu li e indicou que essa semana tem uma frente fria. Isso são previsões. Em questão de fé, você não dá previsão, você não dá achismo, você tem que ter certeza. Porque então nós estamos trabalhando em terreno escorregadio. E é justamente isso que o apóstolo está fazendo na carta aos Efésios. Vocês ouviram a semana passada que essa era uma igreja cheia de ex-bruxos, ex-idólatras, ex-ladrões, não é? Ex-pessoas que vendiam souvenirs da deusa Diana dos Efésios, ex-prostitutos, porque existia uma liturgia, uma orgia feita a Diana. E Paulo está escrevendo aos Efésios, mostrando o poder do evangelho que salvou aquele povo, que transformou ex-bruxos, idólatras, em agora santos do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo diz. Eu, apóstolo Paulo, por vontade de Deus, aos santos de Éfeso. E esses santos agora vão ser instruídos logo de cara na salvação. Se lembra que são 2 versos de saudação? E depois agora Paulo dá um alimento sólido àquela igreja. É o que a gente brincou, né, no domingo passado, uma sustância, uma sustentação, uma coisa forte para essa igreja. O texto que eu acabei de ler, do verso 3 ao verso 14, é um parágrafo único. Olhe para a sua Bíblia. Eu faço uma pergunta para você. Existe um ponto final, desde Efésios capítulo 1, verso 3, de 3 a 14, existe algum ponto final aí? Se você descobrir, não existe um ponto final de Efésios 3 a 14 na sua Bíblia. Não existe. É vírgula, ponto e vírgula, porque a ideia toda é conectada. É o maior parágrafo das Escrituras Sagradas. E que trata de quê? De solidificação, de eterno fundamento da nossa salvação. Paulo está chegando numa igreja que era idólatra e já está dando logo de cara feijoada braba, não é? Que a gente brinca. Com tudo, um alimento sólido. Os Efésios e nós hoje precisamos entender, se estamos salvos, isso não é obra nossa, e sim da Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesse grande parágrafo. A igreja, nós que somos igreja, somos um povo que alcançamos misericórdia da parte de Deus e fomos salvos por Ele. E agora nós temos a missão de anunciar essa salvação. O sermão de hoje, meus irmãos, veremos a obra do Pai na salvação da igreja. Como o Pai trabalhou para que nós fôssemos salvos. Como o Pai, a pessoa do Pai, trabalhou para que a gente agora tivesse certeza que nós pertencemos à igreja do Senhor. Nos sermões seguintes, nós vamos trabalhar a obra do Filho e depois a obra do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Tiago. Então vamos à exposição dessa passagem. A carta começa com o convite de Paulo aos seus leitores, que bendigam. Veja, bendito Deus e Pai. Bendizer é louvar, é enaltecer, é dar a glória a quem é devido. Apóstolo Paulo convida os leitores a bendizer e agradecer ao triuno Deus pela obra da redenção. Bendito o Pai, bendito o Filho, bendito o Espírito Santo. Por que eles são benditos? Porque eles trabalharam para que nós estivéssemos aqui hoje. Eles trabalharam para que a gente fosse igreja. Eles trabalharam para que a gente pudesse se reunir. Olhe para o lado, veja quem está sentado ao seu lado. Vejam que as histórias que a gente tem e as origens de onde nós viemos são muito distintas, muito diferentes. E como é que nós nos encontramos aqui? Que obra é essa que fez com que no dia 14 de janeiro
de 2024 nós estivéssemos juntos como imigrantes brasileiros nessa terra, sentados no mesmo banco de lado a lado. Que obra é essa? Essa é a obra da salvação. Essa é a gloriosa obra que Deus está fazendo. Às vezes a gente está olhando, meus irmãos, muito pontualmente para o nosso mundinho, para as nossas necessidades. A gente precisa olhar mais amplamente para o que Deus está fazendo. Porque a obra dele é muito magnífica para se reduzir à nossa vidinha, ao nosso mundinho. Precisamos olhar o que ele está fazendo. Essa obra, o apóstolo Paulo divide em 3 partes. Cada parte descreve a obra de uma das pessoas na concepção e na criação da igreja. E cada uma delas termina dizendo qual é o propósito do que o Senhor fez isso. Para quê? Para que eu e você tivéssemos bem? Para que eu e você desfrutássemos de uma vida melhor? Sim, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é para o louvor da sua glória. Ele faz isso como um estribilho, como um coro, pessoal da música, o refrão. Veja esse refrão como ele acontece. Verso 6, diz o que lá na sua Bíblia? Bíblia, para o louvor da glória de sua graça. Verso 11, ou melhor, verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha o refrão, olha o estribilho, olha a repetição. Agora vá no 14. Em propriedade e louvor da sua glória. O texto naturalmente dá a divisão da obra de Deus Pai, da obra de Deus Filho e da obra de Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que essa obra, apenas do Pai, também é para o louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica essa obra. É isso que está sendo dito nesse grande parágrafo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica essa obra de redenção em nós. O apóstolo Paulo deseja despertar seus leitores para compreender a grandeza do amor de Deus, a sabedoria do seu plano, a glória da sua graça, na salvação de pecadores como nós que estamos sentados aqui. E na criação de uma igreja, a igreja forte, a igreja de Cristo Jesus, fundamentada nessa sólida obra de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos ver a obra de Deus Pai. No verso 3 a 6, existem 3 verbos que estão aí no passado, apontando para ações salvadoras de Deus em nosso benefício. Todas essas ações no passado e já completada e já perfeita. São 3 verbos que a gente diz que eles estão aí num tempo grego que diz que é uma ação que já foi realizada totalmente. Veja só o que é dito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Essa ideia parece mais contínua adorativa, mas não é. Lá no original é que ele nos abençoou. Ele já nos abençoou. Todas as sortes de bênçãos nós já temos. E qual é o próximo verbo da sentença? Assim como também nos escolheu. Também uma ação já feita no passado e concluído. E qual é o próximo verbo da sentença? E nos predestinou. 3 verbos no passado mostrando uma ação concluída. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou em amor para sermos dele. Você pode imaginar que obra é essa? Isso é glorioso. É por isso que a igreja precisava amar teologia. A igreja deve amar teologia. A igreja deve amar esses conceitos, porque isso traz de volta a nossa doxologia. Paulo está dizendo assim: bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo compreende a sua
a sua obra. Ele sabe o que as 3 pessoas fizeram. Ele entende, e o entendimento não anula a nossa glória, a glorificação a Deus, o louvor a Deus. O entendimento faz com que você glorifique com mais qualidade, mais substância. Nosso louvor não será passageiro quando nós tivermos uma concepção correta de quem o Senhor é e do que Ele fez e o que Ele faz por nós. Nosso louvor será perene, mesmo no meio das grandes tribulações da nossa vida. Nós continuaremos louvando o Senhor. É isso, por isso que Paulo está aqui aprofundando esse conceito. Veja, Paulo se refere a Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3. Ele é o Deus de Jesus Cristo enquanto homem. Sabia que Jesus Cristo enquanto homem teve Deus, Deus o deu dele. Quanto homem, Deus e Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus. Aqui na expressão como homem, ele teve Deus. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Esse Deus e Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e Ele nos predestinou em amor para sermos dele. Ele é o Deus de Jesus, Ele é o Pai de Jesus, assim também Ele é o nosso Deus e Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também agradece por Ele ter nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. O verbo nos tem abençoado indica uma ação completa, já terminada no passado, eu já disse isso, a melhor tradução é nos abençoou. E ele aponta para aquele momento na eternidade em que Deus decidiu abençoar um povo para si entre a humanidade. Tem muita gente que não gosta dessa doutrina. Tem muita gente que acha ela meia injusta. Mas eu queria com toda a esperança do mundo que hoje você saísse daqui não mais pensando isso. Porque o Senhor nosso Deus não faz nada de injusto. Ele é totalmente santo e perfeito e bom. E Ele nos abençoou, nos escolhendo nele antes da fundação do mundo. Essas são todas as bênçãos espirituais. Ele não somente para os cristãos, essas bênçãos são somente para nós cristãos. Quem foi que Deus abençoou? O mundo inteiro? Não. Ele nos abençoou. Quem é nos aqui? Quem é esse primeiro pronome pessoal? Primeiro pronome do plural, pessoal do plural? Nós, nos. Pronome relativo à primeira pessoa do plural. Quem são esses nos? Os santos da igreja de Éfeso. Os ex-bruxos. Os ex-idólatras. O Senhor abençoou todo aquele que Ele resgatou em Cristo Jesus. Você é um abençoado. Nenhuma maldição mais pode nos alcançar se nós estivermos em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. O verbo tem nos abençoado indica uma ação completa, que Ele nos abençoou, e essas bênçãos são espirituais, concedidas pela operação do Espírito na salvação, e referentes também à nossa salvação eterna. Toda sorte, todo tipo aqui, o que é esse toda sorte? É todo tipo, a eleição, a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação. Esse texto lembra o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 30, e ele nos predestinou, nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Romanos 8,30 mostra todas as bênçãos espirituais que nós recebemos. Você foi declarado justo diante de Deus, você foi adotado como filho, você agora está no processo de santificação e você será glorificado. Você não mais estará diante da presença do pecado que tanto nos aflige. Aquele que odeia mentira não mentirá mais. Aquele que odeia cobiça não cobiçará mais. Nós seremos assim um dia.
Porque aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la na glorificação. Então entendam, meus irmãos, toda sorte de bênção nos acompanha. Todos os tipos de bênçãos. Que bênçãos são essas? As espirituais. Algumas delas já experimentamos aqui, outra delas experimentaremos na eternidade. Elas foram concebidas aonde? Nos lugares celestiais. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o final do verso 3. Essas bênçãos foram concedidas em lugares espirituais. E essa expressão, lugares espirituais, só acontece em Efésios. Num lugar das Escrituras, você vai ver a expressão lugares celestiais, bênçãos nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, apenas em Efésios. Isso acontece 5 vezes aqui nessa carta. E uma delas é aqui. Essas regiões celestiais ou espirituais, como é que Deus nos abençoa nela? Você já perguntou? Por isso que eu digo, é preciso a gente partir o texto para a gente ir degustando essas profundidades do texto, meus irmãos. Por isso que a gente não pode expor de 3 a 14. A gente tem que ir aos poucos. Você já perguntou como é que Deus nos abençoa nas regiões celestiais? Nossa fé precisa de razão. Nós só podemos dizer, eu creio. Crê em quê? Nós cremos que elas se referem ao mundo espiritual que nos cerca. Local da habitação de Deus, onde o Senhor Jesus está e onde estamos por estarmos unidos a Ele. Em certo sentido, já desfrutamos das glórias celestiais ainda quando estamos aqui, porque o nosso Redentor, que nós estamos unidos a Ele, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós agora. E o mundo invisível, onde anjos, demônios transitam, e que de vez em quando sobrepõe ao nosso mundo, interage com esse mundo aqui, nós também não precisamos ter medo nenhum, porque também nós já somos abençoados nesse tipo de batalha espiritual. Não essa batalha espiritual que a gente vê por aí, mas a real batalha espiritual, quando o apóstolo Pedro diz assim, cuidado que o diabo anda em vosso derredor, procurando alguém para tragar. Mantenham-se vigilantes, orem e mantenham-se firmes, olhando para Cristo. Nós não temos nenhuma intervenção nesse mundo espiritual, mas ele existe. Mas nessas regiões nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Já somos abençoados. E elas foram nos dadas em Cristo. Não como resultado dos nossos méritos ou dos nossos esforços, mas estão enraizadas na obra de Cristo na cruz e na ressurreição. Se você hoje está sentado aqui, se hoje estou aqui pregando a palavra do Senhor, é porque Deus fez uma grande obra em Cristo e não é porque eu tenho mérito nenhum, não é porque você tem mérito algum. Nós não conquistamos o lugar nessa igreja. E é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui. Ele nos escolheu, ele nos predestinou. Você recebeu isso de graça. E toda essa bênção que acompanha a igreja precisa entender, ela não fez nada para tê-la. Pelo contrário, meus irmãos, agora a gente desfruta. Louvado seja Deus por isso. Nós desfrutamos de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não mereceu nada. Eu não mereci nada. É tudo isso que as Escrituras sempre dizem ao respeito da nossa salvação. Então vamos para a primeira ação de Deus. Ele nos escolheu. O que é escolher aqui nesse texto? Veja o verso 4. Assim como nos escolheu nele. O que significa esse verbo escolher? Optar por entre duas coisas. Mostrar preferência por uma coisa e não por outra. Isso é uma escolha. Ok? Não podemos mascarar aquilo que o texto está dizendo. Ele fez uma escolha. Ele escolheu entre uns e outros. Deus fez isso. Paulo
Paulo faz 4 afirmações sobre essa escolha. Veja, Paulo e seus leitores foram escolhidos por Deus entre a humanidade. Ele nos escolheu. Aqueles que creem em Jesus Cristo foram escolhidos por Ele. Essa é uma escolha, foi feita em Cristo. E isso não tem base nenhuma, né? Isso só tem base na obra de Cristo, e não nenhuma base nos nossos méritos. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque Ele nos escolheu quando nós não existíamos. Ele escolheu a gente antes da fundação do mundo. Você tinha feito o que de bom e de ruim para Ele te escolher ou para Ele te preterir? Diga para mim. Você existia antes da fundação do mundo? E como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo se a gente tem existido? Porque essa escolha não depende do que você fez. Essa escolha não depende dos seus méritos e dos meus méritos. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso é antes de qualquer coisa existir. Para mostrar que a escolha não se baseia em nós e nas escolhas futuras que Deus previu que alguém ia ser bom e por isso que Ele escolheu. Como que Ele previu alguma coisa que ia ser boa se o mundo ainda não existia? Isso é anacronismo. Tem muita gente que diz que a escolha de Deus é baseada em presciência. E eles erram, porque aquela palavra é prognóstico. De prognóstico, prognosge. No grego é prognose, é de prognóstico, é uma projeção que Deus faz para que aquele que Ele prognosticou, predisse, aconteceria na vida dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, observe a leitura com cuidado. Verso 4. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, não é porque éramos. A escolha de Deus é para que eu e você seja santo e irrepreensível. Ele não nos escolheu porque nós somos santos e somos irrepreensíveis. É para sermos. Você entende isso? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Porque Ele nos escolheu entre a humanidade para sermos separados e santos. Isso já aqui neste mundo, embora de forma imperfeita, nós somos santos porque fomos separados, irrepreensíveis, porque agora não existe nenhuma repreensão a ser feita que Cristo já não tenha levado sobre si na cruz. Vão acusar o que da gente? Ah, o pastor Sam é muito isso, é muito aquilo, tá? Todo esse meu pecado já foi pago aonde? Na cruz. Preciso ser tratado, preciso ser corrigido. Mas na cruz de Cristo nós somos irrepreensíveis. Então isso significa que Deus nos escolheu entre a humanidade caída, pecadora e corrompida. E condenada totalmente ao inferno. Ele foi lá e colocou a mão nesse rio que ia para o inferno e tirou. E fez-nos agora diferente, fez-nos o seu povo. Fez-nos agora sermos santos e irrepreensíveis. E a última coisa que Deus fez, Ele nos abençoou, Ele nos escolheu e Ele nos predestinou. Veja se não é isso que está no verso aí. Verso 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A última coisa nesse verso, desses 3 verbos, abençoar, escolher e predestinar, foi predestinar. Predestinar significa o quê, pastor? Dar destino, dar um sentido de vida, orientar de antemão o destino, definir, estabelecer de antemão alguma coisa. Quando eu pré-ordeno, quando eu predetermino, eu predestino. Eu digo destino. É isso que o apóstolo quer dizer. Diferente de escolher. Escolher, eu faço escolhas.
Deus não apenas disse assim, olha, eu quero o Christopher para mim. Eu quero a Patrícia para mim. E vamos ver o que acontece com a vida deles. Vamos ver o que a sorte vai acontecer para a vida deles. Não, Senhor. A bênção é tamanha e completa. Ele nos escolheu e direcionou, destinou qual era o nosso fim. Porque se ele só tivesse escolhido, a possibilidade era grande de nós não acertarmos o fim. Ele nos escolheu e pré-ordenou o nosso alvo, o nosso destino. Louvado seja Ele por isso. Bendito seja esse Deus por isso. Paulo fez algumas afirmações sobre essa predestinação. A predestinação para a salvação alcança somente os crentes. Ele nos predestinou. Ele refere-se aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos Efésios, olha, vocês foram predestinados. Paulo e seus leitores foram predestinados e não o mundo todo. Contrário aos que dizem que Deus predestinou todos. Não. Deus predestinou aquele que Ele escolheu. O texto acompanha um raciocínio lógico. Ele abençoou os que Ele escolheu. Ele escolheu e por isso abençoou estes. E predestinou tanto aqueles que Ele abençoou como que escolheu. Os mesmos. Porque tem muita gente dizendo aí que a predestinação é uma coisa completa. E não é. É coisa específica do povo do Senhor, da Igreja de Cristo. Ele predestinou. Contrário do que alguns dizem, ele predestinou apenas o seu povo. E essa predestinação foi feita em quê? Em amor. Diz o verso 5. Deus ama a humanidade como criação, sim, e como criaturas. Mas seu amor salvador é somente para os seus escolhidos. O seu amor perfeito de comunhão entre um pai e um filho é por aqueles que o Cristo veio morrer. Foi um ato de amor, pois ele poderia não predestinar para a salvação. Paulo vê a predestinação como ato de amor e não de acepção. Deus aqui não está fazendo acepção de pessoas, Deus está salvando pessoas que estavam destinadas a ir ao inferno. Deus não criou ninguém para ir ao inferno. Essas pessoas se colocaram na condição de não quererem Deus, são contra Deus, elas merecem aquilo que elas vão ter. Agora e nós? Nós não merecemos o que nós vamos ter, porque o que nos atingiu de forma impactante, o que veio como um soco na nossa vida e que mudou a nossa existência, não é justiça, é graça. É graça. Você não terá o fim, o destino de todos aqueles que desobedeceram a Deus. Não é porque Deus está sendo injusto com você, Ele está sendo gracioso. Eis o conceito de graça. A graça não é a alteração. A graça não é a alteração da justiça. A graça é a mudança de condenados para agora santos. Em Cristo Jesus. Isso é amor. Por isso que Paulo diz, ele nos predestinou em amor. Ele não fez um ato judicial apenas conosco. Ele nos julgou, sim. Mas quem foi que entrou como nosso advogado e pagando a fiança da nossa pena? Jesus. Por isso que Deus nos escolheu em amor. Foi um ato de amor, pois poderia não predestinar ninguém. Paulo vê a predestinação como ato de amor e não de acepção. E ele nos predestinou para quê? Só apenas de amor? Não, mas para ele. Veja o início do verso 6.
para o louvor de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O alvo mais grandioso e glorioso da nossa existência foi essa predestinação, foi para ele, é para ele. Somos povo dele. Ele nos escolheu, ele nos predestinou. Isso é que é a igreja. Nós somos a igreja, o povo do Senhor, o povo que ele aplicou essa obra. E por favor, não acostume-se a olhar para essa obra apenas para sua casa, para sua família. Não reduza o potencial dessa obra, reduzindo a sua visão para o seu mundinho dentro das quatro paredes da sua casa. Presta atenção no que ele fez. Presta atenção no que ele está fazendo. Presta atenção em quantos vocês já me abençoaram aqui. Esse pouco tempo que aqui estou, fui abençoado por todos vocês. E certamente vocês, de alguma maneira, foram abençoados também pelo nosso convívio. Vocês não estão entendendo que a obra é muito maior do que o nosso projeto para 2024. A obra é muito maior do que os nossos planos. É por isso que o apóstolo Paulo, estando aonde? De onde ele escreve Efésios, a carta aos Efésios? Aonde? Preso. Por isso que mesmo estando preso, Paulo está vendo essa grandiosa obra. Essa é uma carta de prisão. Podia estar escrevendo carta para os advogados romanos, podia estar se defendendo, poderia estar dizendo que é injusta a prisão dele. E ele está fazendo o quê? Explicando aos Efésios o tamanho da obra, da potência da obra salvadora de Deus. Isso é extraordinário. E ele nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos. Esse é o destino que Deus deu à eternidade aos que ele escolheu, dentre a raça humana, nos tornar seus filhos. Aqui nesse mundo significa que nós nos relacionamos com Deus como Pai, recebemos todas as bênçãos paternas, conforto, iluminação, proteção, sustento, tudo, absolutamente tudo. Tudo Ele nos dá. Como um pai que não deixa faltar nada para sua casa. Mas a adoção de filhos aponta também para a ressurreição dos mortos. Quando nos tornarmos iguais ao Filho de Deus. A nosso objetivo final não é apenas receber de Deus as bênçãos para esta vida, mas sermos como seu Filho, restaurado, para viver com Ele também eternamente. Seu Filho ressuscitado, com o corpo ressuscitado. Esse é o nosso destino. Nos predestinou por meio de Jesus, mais uma vez. Paulo deixa claro que a base da predestinação também é os méritos de Cristo. Não é o meu e o seu. Mas a obra completa em Cristo foi feita na cruz. Na cruz. Ele nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, o propósito da sua escolha foi apenas motivado pelo seu prazer. Beneplácito aqui é prazer, boa vontade. O que foi que levou Deus a nos predestinar? O seu prazer, a sua vontade. Não foi nada que tinha em você e nada que existia em mim. Quem é que diz isso? O apóstolo Paulo, adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse é o final do verso 5. E o propósito de tudo isso, para a gente ir partindo para o encerramento. O propósito é para o louvor da glória da sua graça. Aí você diz assim, pastor, eu estou meio frustrado, porque eu pensei que Deus tinha feito tudo isso para a gente ser alegre, feliz. Eu pensei que Deus tinha feito tudo isso para que a gente, de alguma maneira, triunfe nesse mundo. Que a gente vença tudo. Em algum sentido, sim, Ele fez por causa disso. Para que os seus filhos desfrutassem da companhia dEle, gozassem das bênçãos dEle. Sim, em certo sentido, Deus pensa no seu povo. Claro, é óbvio. Mas o propósito final não é para exaltar pastor nenhum, membro nenhum da igreja, pessoa alguma. O propósito final pelo qual Ele fez todas essas coisas, nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, é para o louvor da sua glória.
Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque isso é justo. Porque ninguém é como Ele. Como é que você e eu queremos a glória se nós não somos iguais a Ele? Nós não podemos ter a glória dele. A glória é apenas dele. Entenda isso de uma vez por todas. A gente vai parar de sofrer. O mundo não gira em torno de nós. Nós giramos em torno do propósito de Deus para a nossa vida, diferente. Você não está no centro. Ele está. Seu propósito está. E agora nós orbitamos em volta desse propósito para que tudo convirja, para que tudo volte para a glória dele. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos ficar sempre querendo que Deus venha atrás de nós e resolva todas as nossas dificuldades. Quando nós deveríamos fazer o contrário, apesar das dificuldades, continuar vivendo para a glória dele. O propósito de tudo é a glória do seu santo nome. O que podemos aprender dessa passagem de hoje é que eleição e predestinação são bênçãos espirituais que Deus concedeu e pelas quais devemos agradecer, louvar, exaltar o nome do Senhor, porque nós não temos mérito nenhum nisso. Absolutamente algum. Não existe doutrinas que mais provoquem gratidão e humildade nos crentes do que a doutrina da eleição da predestinação. Tem gente que odeia essas doutrinas. Sabe por que a gente odeia essas doutrinas? Porque elas nos tiram do controle da nossa vida. E a gente gosta de controle. A gente gosta de governar a nossa existência. Nós somos orgulhosos demais para deixar o destino da nossa vida na mão de um Deus que às vezes a gente nem conhece tanto. Meditar nessas doutrinas vai evitar que sigamos falsos ensinos que estão cheios por aí, em Tampa e no mundo inteiro. Dizendo que você que faz a hora, você que faz acontecer, você é a cabeça e não cauda. Você é o cara, você é demais. As Escrituras nos colocam no nosso lugar. O nosso lugar é um lugar de gratidão apenas por tudo que Deus fez. E não por aquilo que a gente consegue. Não por aquilo que a gente acha que alcança. Meditar nessas doutrinas nos coloca no lugar certo, evitando falsos ensinos que diminuam a graça e a soberania e o amor de Deus. Amor sim, porque isso aqui que eu vejo aqui na minha frente é fruto do amor de Deus. E não obra de homem nenhuma. Essas doutrinas nos incentivam a viver uma vida santa e reta diante desse Deus. E não o contrário, como dizem alguns. Se eu estou predestinado, se eu fui escolhido, isso não pode ser revertido, então eu vou viver da maneira que eu bem entender. Isso já é demonstração, se você pensa assim, que você não foi escolhido. Porque você foi escolhido e predestinado para ser o quê? Santo e irrepreensível. Lembre-se disso. Quem ama a santidade demonstra a escolha de Deus. Quem ama as coisas da maneira que Deus quer é que demonstra que foi escolhido. Ela nos encoraja a missões e a evangelização, pois sabemos que Deus tem escolhido e que irá chamá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós presbiterianos somos muito criticados por defender essa doutrina bíblica que nós acabamos de ver aqui, que o apóstolo Paulo defendeu. Mas o povo esquece que o ímpeto maior das evangelizações, das missões, foram feitos por igrejas que defendiam essa mesma doutrina. O país que você está foi um país fundado por crentes puritanos da Inglaterra e por presbiterianos vindo da Escócia, que defendiam a doutrina da escolha e da predestinação, e por acreditar nisso, eles diziam assim: em todo canto deste mundo existem os escolhidos e os predestinados, então vamos lá para falar de Cristo para eles. É o impulsionamento da missão. É o impulsionamento da evangelização. Não, quanto mais eu conheço a doutrina da eleição, eu sei que existem eleitos aqui em Tampa que precisam ainda ouvir o evangelho.
Tomei café essa semana com os pastores aqui de Tampa e eles disseram para mim que a população em Tampa brasileira, eu não sei, esses dados podem ser totalmente questionáveis, é aproximadamente 25 mil pessoas. Temos 17 igrejas brasileiras. Em termos demográficos, não representamos nem 20%. Não existe 2 mil membros nas igrejas em Tampa. Aliás, não dá nem, desculpa, Léo, é bom de matemática, não dá nem 10%. E os outros, nós vamos fazer o que com eles? Não existe eleito no meio deles. Nós temos que estar aqui com um propósito. O propósito é pregar para os descrentes brasileiros que estão nesse lugar. E não só isso, alcançar também os nossos irmãos americanos. Ou a população americana. Porque o evangelho é para toda raça, tribo e nação. A evangelização, a doutrina da eleição e da predestinação não impede a evangelização, senhores e senhoras. Impulsiona as missões. Nós vamos estar aqui porque tem eleito aqui e tem predestinado com certeza. E nós vamos pregar para eles. Porque o crer vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados aqui. Nós estamos aqui com missão, com propósito. E nós somos igreja com propósito. Todas essas bênçãos espirituais têm origem no querer soberano de Deus, no seu amor e na sua graça. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Algumas rápidas aplicações para a gente encerrar. O que a gente faz com tudo isso? Depois de aprendermos sobre tudo isso, vamos para casa e fica tudo bem, do mesmo jeito? Não, acho que nós deveríamos refletir sobre algumas coisas. Primeiro, quando você estiver com medo e temor do futuro, lembre-se do que você ouviu hoje. Medite no eterno amor de Deus por você. Você foi amado antes da fundação do mundo. Ele fez toda essa obra também por causa de atingir a sua vida. Medite nas bênçãos espirituais que Ele já nos concedeu. Nós somos agora justificados, somos filhos, estamos num processo de santificação. Por que medo do futuro? Por que medo das nossas inseguranças? Dos nossos temores com aquilo que ainda não existe? Só existe o hoje, o amanhã não. Mesmo que nos falte as bênçãos materiais, mesmo que soframos limitações financeiras, materiais, lembremos, elas nada são em comparação ao que Deus já nos deu em Cristo Jesus, e isso não muda, é para sempre. Lembre-se, se Deus cuidou da salvação, por que Ele deixaria você desamparado? Por quê? Os problemas, sim, são grandiosos. As lutas são enormes, são hérculas. Mas quem disse que nosso Deus não estaria conosco, mesmo nesses dias difíceis? Essa é a nossa maior bênção. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É disso que a gente precisa. A gente não precisa que todos os nossos problemas sejam resolvidos. A gente precisa que nós estejamos com Ele para que esses problemas sejam logo passageiros. E mesmo que Ele não passe, mas Ele também não passará na nossa vida. E Ele nos socorrerá sempre na maior das nossas dificuldades. Você já parou para pensar porque tem alguns problemas que lhe perseguem sempre? De vez em quando eles voltam, não é assim? Ou só comigo que isso acontece? Eu acho que não. Eu acho que é com todos nós. A gente vence, parece que agora sim, agora nós derrotamos ele.
Não. Daqui a pouco, um tempo depois, volta outra vez. Volta de novo. Mas você também já parou para perceber que você vai sendo levado, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, você vai sendo levado de triunfo em triunfo. Você passa uma vez, Deus te ajuda de novo, você passa outra vez e você vai devagarinho chegando no objetivo que Ele quer para nós. Não perca o percurso, nós queremos o fim, mas é no percurso da nossa vida que Deus vai nos ensinando aquilo que Ele quer nos ensinar para melhorar a nossa condição e para que a gente possa estar mais pronto para servir. Nós queremos logo que o sapato que nos aperta seja retirado de nós. Mas às vezes é com ele que você vai passar uma rua cheia de pedras, de tropeços. Aos que têm dificuldade com a doutrina da eleição, gostaria de que você saísse nessa manhã pensando o seguinte: a dificuldade não é com a doutrina. A dificuldade não é com a clareza bíblica. A sua dificuldade, a minha dificuldade, é porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos que Deus decida sobre nós. Peça humildade a Deus e iluminação para entender. Não diga que não é doutrina bíblica. Diga que você não entende. Amém. Você pode não entender, eu posso não entender, mas está nas Escrituras de forma muito clara. Absolutamente clara. Se você não gosta como Deus arranjou as coisas, sinto muito por isso. Agora, não confunda isso com a autoridade que você tem para dizer que você não acredita. Porque isso será ridículo a você. Isso está exposto de forma clara e absoluta. Porque nós tínhamos todo o livre-arbítrio em Adão e Eva. Perdemos lá, quando escolhemos desobedecer. Nossos pais perderam por nós o direito de escolher entre o bem e o mal. Agora, nós só herdamos as coisas ruins, o nosso pecado. E por isso que muitas vezes, todo mundo não quer Deus. Apenas aqueles que Ele vai lá e dá vida, estando eles mortos nos vossos delitos e pecados. Não reclame da doutrina. Reclame do seu coração e peça a Deus que lhe dê muita humildade para aceitar. Aos que não têm dúvida contra a questão da eleição, pastor, eu me sinto um eleito. Você olha para onde? Para o que você está fazendo? Se você tem esse sentimento, mas você clama ainda pelo Pai, que você ainda quer as coisas de Deus, mas você tem essa dúvida, entenda, essa dúvida não desqualifica a sua eleição. Essa dúvida, às vezes, lhe aponta para que você é escolhido. Conviver com ela não é bom. Nós deveríamos realmente, de alguma maneira, excluir a dúvida da nossa vida. Agora entenda, se essa dúvida te leva para a humildade, reconhecendo tudo que Ele é, se essa dúvida lhe impulsiona para você continuar crendo em Cristo Jesus e buscando-o, talvez seja ela, o seu espinho na carne, que Deus está utilizando para trazer você mais para perto dEle. Não esqueça disso. Ele está te chamando para perto. Ele quer você mais perto. Aos que querem viver, aos que querem vir a Cristo, mas receiam por não ser eleito, você que talvez esteja aqui nessa manhã, que ainda não teve encontro pessoal com Cristo Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo disse que não lançaria fora ninguém que viesse até Ele. Ninguém. Então, o convite do Evangelho é para você hoje, dizendo, vem até Ele. Mas pastor, como eu vou? Clame, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, dê essa fé que eu preciso ter. Venha até Ele. Porque de forma nenhuma Ele lançará fora. E se você estiver vindo até Ele, é porque isso já é um sinal da sua eleição e escolha. Clame como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus voltasse para você e disser, o que você quer, meu filho?
Diga para ele como aquele servo: eu apenas quero ver. E Jesus disse: faça-se como tu queres. E aquele cego viu, e não apenas viu, diz o texto, ele seguiu ao Senhor de perto. Venha. O convite é o Evangelho. Venha. Venha comer pão e beber dele mesmo. Pode vir. Dê um passo em direção a ele. Porque eu tenho certeza, se você der, é o Espírito já fazendo isso em você. Louvado seja o Senhor por essa tão grande obra de salvação. Não esqueça de adorá-lo. Não esqueça de glorificá-lo. Não esqueça de cantar louvores a Ele, mesmo quando tudo estiver difícil, ruim, escuro, tenebroso. Muitas vezes é assim. Mas não esqueça de adorá-lo, porque a obra que Ele fez, que Deus Pai fez na salvação da sua igreja, é uma obra extraordinária. Extraordinária. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Louvado seja Ele por isso. Amém?